aqui mais uma vez para o estudo da Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a eterna Palavra de Deus. Um livro que jamais errou, não erra e jamais errará. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 17 de Apocalipse. Como eu já falei nos outros vídeos, o capítulo 17 de Apocalipse é um capítulo muito importante, pois nele está revelado a formação da última confederação do mal. E este capítulo ele se divide em 3 partes, como nós já sabemos. Introdução, visão e explicação da visão. Introdução. João recebe o convite do anjo. Visão. Ele é transportado pelo anjo para um deserto e ele lá tem a visão simbólica. Explicação. Do verso 8 ao verso 18, o anjo explica em detalhes, dando o significado da besta, o significado das cabeças, o significado dos chifres e, por último, o significado, capítulo 17, o verso 18, o significado da mulher. Ok? Nós estudamos aqui sobre a introdução, nós estudamos aqui também sobre a visão simbólica, a explicação, né? Primeira parte, que é o verso 8, a explicação, segunda parte, que é o verso 9. E nós vamos hoje analisar um pouquinho o que diz a Bíblia lá no verso 10. Ok? Vamos lá. Antes de darmos início ao estudo, nós iremos falar com o nosso querido e bondoso Pai, nosso eterno Salvador. Querido Deus, amado Pai, abre, Senhor, nossa mente. Dar-nos, Senhor, entendimento para entender a Tua palavra. Somos fracos, frágeis, e a nossa estrutura é pó, mas nós temos a certeza de que o Senhor é bondoso, misericordioso e amoroso, e que estará sempre conosco, nos guiando, meu Deus, em meio à tempestade, até chegar nos céus. Nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Nós jamais iremos entender o versículo 10 do capítulo 17 se nós não estudarmos o versículo 9. Nós já estudamos, mastigamos, detalhadamente o verso 9, mas nós iremos começar hoje com o verso 9 novamente. Capítulo 17, o verso 9 diz: aqui está o sentido, disse o anjo Gabriel, ou melhor, disse Jesus através do seu anjo, que tem sabedoria, 2 pontos. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Os 7 montes, a mulher está sentada. A mulher, segundo o verso 18, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ellen White deixa claro que essa grande cidade é a cidade das 7 colinas. Isso no grande conflito. É a cidade de Roma, deixa bem claro. Então, a mulher que está sentada sobre ou entre os 7 montes é a cidade de Roma, conhecida mundialmente como a cidade das 7 colinas. 7 montes ou 7 colinas, não importa. Montes são relevos de terra altos, colinas são relevos de terra baixos, não importa, são montes. O anjo aqui não especificou se eram altos ou se eram baixos, ele falou que era sobre 7 montes. Então, a única mulher que dá certo com a profecia, a única cidade que está de acordo com a profecia, porque tem a ver com o papado e com os papas, é a única cidade situada entre 7 montes ou sobre 7 montes, 7 colinas, é a cidade de Roma. Dentro da cidade de Roma existiu um bairro chamado Vaticano, que hoje foi transformado, ou está transformado num estado independente. E o rei de lá é o Papa. Ok? Então, o anjo deixou claro, as 7 cabeças, onde a mulher, isto é, a cidade de Roma, a cidade que reina, domina sobre os reis da terra, que nós sabemos que a cidade de Roma está assentada, e são também 7 reis. Ok? Então, o anjo focalizou geograficamente o local onde encontrar os 7 reis.
reinos. Não. Não existe na Bíblia nenhuma passagem dizendo que cabeça, no sentido figurado, simbólico, representa reino. Não existe. Ok? Então, vamos ler agora o verso 10. O verso 9 diz que as 7 cabeças representam 2 coisas: 7 montes e 7 reis. Falando dos 7 reis, no verso 10 continua, dizendo assim: dos quais o quê? Dos 7 reis, dos quais caíram 5. Ok? Um existe, que é o 6º rei, ou a 6ª cabeça. E o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. Essa palavra tem, ela é bem forte. Tem de durar pouco. Nos dá a entender que Deus, o nosso Deus, está no controle deste mundo. Por mais que esse mundo aparentemente está entrando em colapso, por mais que esse mundo aparentemente está nas mãos dos homens, mas a Bíblia revela, a profecia revela que Deus está no controle. E aqui, Deus está dizendo, olha, as cabeças são reis, e esses reis, 5 deles já caíram. Um existe. Nós vemos aqui que o anjo, ele usa as 3 colunas do tempo para explicar a João e principalmente a cada um de nós que viveríamos nos últimos dias sobre esses reis. As 3 colunas do tempo: passado, presente e futuro. Agora imagine bem. 5 já caíram. Passado. Uma existe, que era o 6º rei, ou a 6ª cabeça. Presente. O outro ainda não chegou. E, segundo a profecia, quando chegar, tem de durar pouco. Ok? Então vamos analisar. Se a profecia aponta para a cidade que domina sobre os reis da terra, que era Roma, e que essa cidade está situada sobre 7 montes, ou segundo a história, 7 colinas, lá nessa cidade nós deveríamos encontrar os 7 reis. Bom, Roma pagã caiu em 476, mas Roma cristã levantou-se das cinzas e continuou a história, até 1798, quando caiu nas mãos de Napoleão. Mas segundo a história, o que me chama a atenção é que Deus, o nosso Pai, ele tem o cuidado de deixar registrado nas páginas da história as datas importantes para os seus filhos. Datas através das quais eles podem compreender a profecia, o fiel cumprimento da profecia. 1929. O que aconteceu em 1929? Tratado de Latrão? É como se Mussolini desse um pequeno animal de 7 cabeças para a mulher. E a mulher agora monta nesse animalzinho de 7 cabeças e começa a atravessar o deserto em direção, com o cálice na mão, em direção aos reis da terra, para embebedar os reis, embebedar as nações e tomar delas o controle, as rédeas do governo mundial. Ok? 1929 está registrado nas páginas da história. E se nós não atentar para essas datas, não estamos sendo inteligentes nem sábios. Se nós ignorar o que Deus revelou através da história, não estamos sendo inteligentes e nem tampouco sábios. Sabe por quê? É a história que revela para cada um de nós a veracidade da palavra, da eterna palavra de Deus. A profecia, que é a revelação do futuro, diz: vai acontecer. A história diz: aconteceu exatamente como a Bíblia predisse. Por exemplo, Isaías 750 anos de Jesus nascer, 750 anos antes de Jesus nascer, ele disse assim: eis que um sinal será dado, um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora imagine,
a profecia foi lançada 750 anos depois. Essa profecia se cumpre. E a profecia, que era a revelação do futuro, deixa de ser profecia e vira história. Por que sabemos que Jesus nasceu de uma virgem? Porque a história bíblica diz. Ok? Então, a partir de 1929, através do Tratado de Latrão, os papas receberam autoridade por documentos assinados de serem reis. E o primeiro dele foi o que fez o Tratado de Latrão, entrou em acordo com Benito Mussolini, o Papa Pio XI. Então, ele é apontado pela profecia como o primeiro rei, simbolizado pela primeira cabeça da besta. Então, a mulher parte de um ponto, andando pelo deserto, atravessando o deserto, indo em direção a um outro local. Ela parte a partir do ano de 1929. A partir de 1929, com o Tratado do Latrão, nós podemos então prever, através da história, a origem, o começo da contagem dos 7 reis de Apocalipse 17, o verso 9 e o verso 10. Nós estamos numa posição na história dos 7 reis que nós podemos olhar para o passado e não dizer como o anjo disse, porque ele disse 5 já caíram. Nós estamos numa posição, estamos um pouco no futuro do anjo, né? E podemos dizer assim, 6 já caíram. 1 existe. Aí você pode dizer, o que existe é Bento XVI, o 7º, né? Mas ele desistiu do poder. Amigo, ele desistiu do poder, mas ele ainda não morreu. Um rei só deixa de ser rei quando morre. Lembra de Davi? Davi só subiu ao trono de Israel quando o rei atuante, que conservava Davi afastado do trono, morreu. Salomão só ocupou o trono verdadeiramente como rei de Israel quando Davi morreu. Ok? Então, por esse motivo, Deus entregou Saul nas mãos de Davi por 2 vezes. Sempre 2 vezes, né? Sempre 2 vezes. Ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo, fazer com que Saul deixasse de ser rei, e ele podia então ser rei, mas ele era um homem misericordioso, um homem segundo o coração de Deus, que tratava seus inimigos além do que ele merecia. E infelizmente ele não o matou. Felizmente, né? Ele reconheceu e demonstrou um caráter que nós devemos seguir. Pronto. 1929 começa então a contagem dos 7 reis. Reinos, não existe reinos, não existe na Bíblia. Cabeça não é reino, cabeça é rei. Você nunca vai encontrar na Bíblia, de alguma passagem na Bíblia dizendo que cabeça é reino, cabeça é rei. É Bíblia. É Bíblia. Importa obedecer a Deus, não aos homens. Ok? É Bíblia. O primeiro rei, depois do Tratado de Latrão, foi Papa Pio XI. Primeira cabeça da besta. A mulher sai pelo deserto e o animal estava sendo guiado pela primeira cabeça. Papa Pio XI. Lá na frente, guiando pelo deserto, o deserto é um símbolo de preparo em busca do poder mundial. A primeira cabeça cai, o animal para. Me parece que o papado parece que é 9 dias. Né? Entre a morte de um e o aparecimento do outro, me parece, não tenho bem certeza. O animal para. Aí a segunda cabeça toma o controle do corpo e o animal continua. Quando o anjo estava vendo em visão, explicando a visão para João, ele estava no período correspondente à 6ª cabeça, pois ele diz, usando a primeira coluna, a coluna do passado, 5 já caíram. E usa então a coluna do meio, presente. 1 existe,
que era a sexta cabeça, o sexto rei. E de lá para cá, vamos analisar pela história. Você pode buscar, né, na internet isso, olha. Papa Pio XI, Papa Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I. 5 já havia caído. O presente do anjo correspondia ao período no qual o animal estava sendo dominado, andando sob o comando da sexta cabeça ou o sexto rei, pois ele disse, existe. Existe e não está no passado nem no futuro, está no presente. Ok? Por que é importante esse ponto focalizado na profecia? Sabe por quê? Porque era a partir dessa data presente do anjo que as profecias dos 7 reis deveriam ser entendidas. E elas foram realmente não completamente entendidas, mas elas foram começaram a ser compreendidas, apesar de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que deveria estar firme nesse ponto, ela rejeitou devido às falsas interpretações que o inimigo, através de homens poderosos dentro dela, havia fixado. Ok? Querendo ou não, gente, é isso. Você pode dizer, esse indivíduo está equivocado, é um herege. Gente, cedo ou tarde vocês vão perceber que essa é a realidade dos fatos. Ok? Ok? João Paulo II foi a sexta cabeça e o anjo disse, existe, falando do sexto rei, representado pela sexta cabeça da besta, e cabeça é rei, não é reino. O anjo continua dizendo, que outro? O sétimo rei, a sétima cabeça da besta, e a besta é o poder papal, não é Satanás, não é os Estados Unidos, é o poder papal. A besta do capítulo 13, a besta do capítulo 17 é o poder papal. Ok? Então ele diz, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Bom, amigos, 2 profecias apocalípticas se cumpriram na história dos 7 reis papais. Você pode ignorar. Eu não sou burro a ponto de ignorar aquilo que Deus revelou para mim. Ok? Primeira, a Bíblia diz assim, falando das cabeças do dragão, não, da besta. Besta de 7 cabeças e 10 chifres, a profecia identifica como sendo papado. Dragão, 7 cabeças e 10 chifres, a Bíblia identifica como sendo o diabo, Satanás. E Ellen White identifica também, além de Satanás, Roma pagã. A profecia identifica como a besta de 2 chifres parecendo cordeiro, Estados Unidos. Lá no capítulo 17 não fala dragão e nem besta parecendo cordeiro com 2 chifres, fala de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, isto é, a besta do capítulo 13. Ok? Então, 2 profecias simbólicas e literais se cumpriram na segunda etapa do papado. A primeira foi de 538 a 1798. A segunda, de lá para cá, começando em 1929. Começou a segunda etapa do papado, atravessando o deserto. Então, na primeira, a profecia se cumpriu, mas na segunda também se cumpriu 2 profecias. A primeira, capítulo 13, o versículo 3 diz, vi umas de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Se cumpriu na primeira etapa, se cumpriu no sentido simbólico. 1798, Napoleão simbolicamente golpeia o papado e o papado cai.
Mas na segunda etapa, entre 1929 e os nossos dias, essa profecia também se cumpriu. Em 1981, o Papa João Paulo II andava no seu papamóvel diante da Catedral de São Pedro, quando um turco de 23 anos, que havia escapado de uma segurança máxima de um outro país, saca uma pistola e dispara 4 tiros a queima-roupa. O Papa cai dentro do seu carro e imediatamente é levado para o hospital e passa 5 horas sendo operado. Ele devia morrer? Não, porque a Bíblia dizia que a ferida mortal seria curada. Na primeira etapa, no sentido simbólico, a ferida mortal foi aplicada em 1798, mas ainda não foi curada. Isso no sentido simbólico. Na segunda etapa, aconteceu a mesma coisa no sentido literal. Foi aplicada a ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada. Se você quiser ignorar, ignore. Uma de suas cabeças, a sexta cabeça, na segunda etapa, no sentido literal, foi golpeada de morte e esse golpe, essa ferida mortal foi curada. Depois de operado por 5 longas horas, ele ficou, com o passar dos tempos, bom, a ferida foi curada. Essa é a primeira profecia que se cumpriu na história dos papas de 1929 para cá. A segunda é aquela que o anjo diz assim, ó, presta atenção. Uma existe, que é a sexta cabeça. Aí ele diz assim, presta atenção, assim, o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, o que devia acontecer? A expressão da minha Bíblia é essa, tem de durar pouco. Aí a sexta cabeça, essa profecia apontava para qual cabeça? Analisa a Bíblia. A sétima cabeça. Você sabe qual é o sétimo rei papal desde 1929 para cá? Bento XVI. João Paulo II morre. Bento XVI sobe ao cenário da ação, ocupa o trono do Vaticano, o trono papal. E depois que fica no poder por quase 8 anos, ele, sem mais nem menos, desiste. É coincidência para você? Para mim não existe coincidência. Para mim é cumprimento da profecia. É providência divina, meu amigo. Jesus nos ama. É providência divina. Se a profecia apontasse para a quinta cabeça e a sexta tivesse desistido, estava errado. Mas a profecia aponta para a sétima cabeça e foi a sétima que desistiu. Se ele tivesse morrido, a profecia estava errada. Mas ele não morreu. Ele desistiu e continua sendo a sétima cabeça, o sétimo rei. Porque, segundo a profecia, rei só deixa de ser rei quando morre. A cabeça precisa cair para que outra cabeça surja em seu lugar. Mas como Bento XVI é a última cabeça da besta do poder papal, na sua segunda fase, o papado devia desaparecer, devia cair. Entendeu? Mas ocorre um milagre. Quando a sétima cabeça cair, uma oitava cabeça, porque cabeça significa rei, um oitavo rei surge em seu lugar pelos milagres de Satanás. Mas quando isso vai acontecer? Quando o oitavo rei... Gente, não é reino. O oitavo rei não é reino. Pelo amor de Jesus Cristo, leia a Bíblia. Vamos ler. Versículo 11, o versículo 10, vamos repetir o versículo 10 e entrar no versículo 11. Dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele. Por que usa a expressão também é ele? Porque a besta que era e não é apresentada no verso 8.
E lá não é um rei, lá é o reino papal, um poder, um reino que havia existido, mas que não existia mais. Qual foi o reino que existiu? Um papado autoritário, perseguidor, torturador e manipulador, blasfemador, certo? Então, ele caiu em 1798. É o reino. A besta do verso 8 é o reino. Mas aqui no verso 11 deixa claro, olha, e a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei. Ah não, mas é reino, não tem negócio de reino. A Bíblia não está falando de reino. A Bíblia diz que é rei. Quem sou eu para desfazer a revelação que Jesus me deu através do seu anjo? Aquele que tirar vai sofrer as consequências e aquele que acrescentar qualquer coisa da profecia vai sofrer também as consequências. É a advertência de Jesus. Ok? Então, o oitavo rei, que procede dos 7, deixa eu ver se procede dos 7. 7, 8. É, verdade. Verdade. 7, 8, né? Não pode passar por 9. De 7 não pode passar por 9, não é verdade? Tem que passar por 8. Agora, analise bem a profecia que nós vamos estudar agora. Para que a nossa mente não seja enrolada, que ninguém possa dar uma lavagem cerebral na nossa cabeça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É conhecido de todos nós. 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Fica depois de Filipenses. Depois de Colossenses, né? Depois de Colossenses vem Tessalonicenses. Capítulo 2. O verso 7, existe palavras reveladoras que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Vocês lembram o que aconteceu na noite em que Bento XVI desistiu? 2 raios, né? Eu pensava que era só um. 2 raios caíram sobre, me parece que foi sobre a Catedral de São Pedro. Coincidência? Eu vi Satanás cair do céu como um raio, disse Cristo. Será coincidência? Mas vamos ver. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ok? Quem detém o sexto? É o quinto. Quem detém o sétimo? É o sexto. Porque a sétima cabeça só pode fazer assim, ó. E tomou o controle do corpo quando a cabeça anterior cai. Então, aqui está dizendo que o mistério da iniquidade está apenas aguardando que seja afastado aquele que está detendo o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, o oitavo rei, o anticristo, né? Como disse Cristo, o abominável da desolação, como disse Gabriel lá no capítulo 8, ou foi 9 de Daniel, sobre as asas da abominação virá o assolador. A profecia dá vários nomes para esse indivíduo. Ele só pode surgir quando for afastado daquele que agora está detendo ele. Quem está detendo ele? Assim como Saul estava detendo
a ascensão de Davi ao trono de Israel, assim também a sétima cabeça, o sétimo rei, Bento XVI, está detendo a ascensão do oitavo rei. Mas o Papa Francisco, meu amigo, o Papa Francisco está simplesmente ocupando o lugar do outro. Mas enquanto a sétima cabeça estiver viva, pode o Papa Francisco morrer e subir outro, o outro morre e sobe mais outro, o outro morre e sobe mais outro. Mas enquanto Bento XVI estiver vivo, a cabeça não caiu. No dia em que Bento XVI morrer, a cabeça caiu. Aí o papado devia deixar de existir, porque um animal que tem 7 vidas e morre a última vida, ele não volta mais. Mas a Bíblia diz que ocorrerá um milagre, ok? Por quê? Porque em vez do animal cair, uma outra cabeça sai do local de onde a sétima cabeça cai. E quem vai fazer isso? Satanás com os seus milagres. Se ocorre um milagre ali na besta, em vez dela morrer, ela sobe do abismo, ela reaparece, então ocorrerá um milagre. Olha que diz o verso 8 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. 8 e 2. 2 e 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Eu não sei se vocês já estudaram o grande conflito. Me parece que é o capítulo O Maior Perigo para o Lar e a Vida, uma coisa assim. Lá diz que os 3 poderes irão se unir. E quem vai fazer isso é Satanás através do Espiritismo. Satanás há de operar poderosamente, fazendo até fogo descer do céu através dos seus súditos, enganando a humanidade e levando a humanidade a adorar a besta. Que besta? Que besta? Aquela cuja ferida mortal foi curada. Quando é que a ferida mortal vai ser curada no sentido simbólico? A que recebeu a ferida mortal em 1798. Quando? Quando o oitavo rei surgir. Quando é que o oitavo rei surge? Quando for afastado aquele que detém ele. Quem é? O sétimo. Quem detém o oitavo é o sétimo. É lógico, é só usar a cabeça, essa inteligência que o Senhor nos deu, essa inteligência que o Espírito de Deus nos dá. Ok? Eu vou falar aqui para vocês. Quando Bento XVI morrer, e ele tem 94 anos de idade, e esse vírus veio para matar ele, porque Satanás sabe que se matar ele, ele tem toda a liberdade de começar, então, a fazer os seus estupendos milagres e enganar todo mundo. Mas Deus está no controle, lembra? Quando Deus disse assim, tem de durar pouco, é porque Deus está no controle, e realmente durou pouco. Mas quando Bento XVI, a 7ª cabeça do poder papal, na segunda fase de 1929 para cá, o 7º rei morrer, o 8º rei surgirá. Apocalipse 13 e 8 diz assim: adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Você já leu o verso 3 do capítulo 13 de Apocalipse? Deixa eu refrescar sua memória. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra, não é só o Brasil e os Estados Unidos, deixa eu repetir para você. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O verso 3 diz que o mundo inteiro vai seguir a besta. O verso 8, né, do capítulo 17 diz que
todos os que habitam na terra irão se maravilhar. Olha as palavras que a profecia usa em relação ao 8º rei. Verso 3 do capítulo 13. E toda a terra seguirá a besta. Capítulo 17, o verso 8. E todos os que habitam sobre a terra se admirarão. Admirar, seguir. E o capítulo 13, o verso 8 também diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Graças te dou, Senhor, por estar escrito: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Graças a Deus por estar escrito assim, porque isso quer dizer que aqueles que têm o seu nome, que conservam o seu nome no livro da vida, esses não vão adorar. Então vamos analisar as 3 palavras usadas pela profecia: admirar, seguir e adorar. Você primeiro admira, depois você segue e termina adorando. São as 3 frases que a profecia usa em relação à besta dominada pelo 8º rei. Isso depois da ferida mortal curada. Eu não sei como é que você, meu caro amigo e meu irmão amado em Cristo, consegue ler capítulo 13 e o verso 11 em diante, do verso 11 em diante. As pessoas veem ali os Estados Unidos, uma superpotência, assinando o decreto dominical, fazendo fogo descer do céu. Eu não vejo assim. Sabe como é que eu vejo ali a profecia se cumprindo? Lá diz assim, que a besta de 2 cornos, 2 chifres, parecendo o cordeiro, que é os Estados Unidos, exerce toda a autoridade da primeira besta. Agora eu te faço uma pergunta. Quem exerce a autoridade de quem? O patrão ou o empregado? Fique para você meditar. Que Deus possa nos abençoar. E lembre-se, Jesus está voltando. Lembre-se, segundo o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2 e o verso 8, Jesus matará o 8º rei, o iníquo. Segundo Apocalipse capítulo 17, o verso 11, ele vai para a perdição. Isto é, ele vai ser destruído no fim, quando Jesus voltar. Essa verdade expressa na palavra de Deus revela que Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Amém.